Magia Record Mahou Shoujo Madoka Mágica Gaiden, um anime com nome gigantesco que para algumas pessoas foi uma decepção, mas para mim foi a desculpa perfeita para poder falar sobre Madoka Mágica. Queridos otakus, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou a Bia e eu falo sobre livros, quadrinhos, animes, mangás, filmes, coisas nerds e de cultura pop em geral, então sejam bem-vindos. Hoje, em específico, eu vou falar sobre um dos meus animes favoritos, que é Madoka Mágica. O novo anime de Madoka chamado Magia Record foi adaptado de um jogo de celular que tem uma história muito boa, mas infelizmente deixou algumas coisas faltando nessa adaptação. Algumas explicações não foram bem dadas, algumas coisas não foram mostradas e coisas muito importantes só vão acontecer no final da próxima temporada. E eu dei uma olhada em algumas das coisas que eu senti que ficou um pouco mal explicada, de que não ficou muito bem entendido, e uma das coisas que eu vi que ficaram meio confusas foram os rumores, que são os monstros que elas enfrentam nessa temporada, e eu resolvi trazer esse vídeo pra tentar explicar um pouquinho mais pra vocês, pra contar um pouquinho mais pra vocês sobre o que eles são. E assim, eu já vou falando que é um pouco difícil falar sobre esses rumores e contar pra vocês o que são esses rumores sem dar um spoiler muito absurdo sobre a história. Então assim, eu vou falar sobre esses rumores, das coisas que a gente já viu e das diferenças que eles têm pras bruxas, tudo que eu posso falar sem um spoiler, e aí eu vou avisar pra vocês que eu vou dar um spoiler e vocês, se vocês quiserem, vocês param o vídeo, ou se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade. Mas eu vou deixar um aviso bem grandão aí pra, se você não quiser ver nenhum spoiler, você pular, porque provavelmente isso que eu vou contar só deve acontecer na próxima temporada, talvez no final da temporada, ou quem sabe numa terceira, eu não sei, enfim, quanto que eles pretendem demorar com esse anime. Então, vamos lá, eu vou contar pra vocês que eu posso contar sem spoiler primeiro, beleza? E pra gente começar, vamos voltar um pouquinho e lembrar do que são as bruxas, né? As bruxas são os principais inimigos, digamos assim, das garotas mágicas no anime original. Eles são monstros que se alimentam do desespero humano e que espalham maldições. Quando uma garota mágica destrói uma bruxa, essa bruxa deixa um objeto chamado Grief Seed, que numa tradução bem livre seria semente do rancor, ou semente do luto. E só pra avisar, eu vou usar os nomes em inglês, porque até nos mangás da New Pop que foram traduzidos aqui pro Brasil são nomes em inglês, então só pra todo mundo entender. Esses objetos, nessas Grief Seeds, limpam as manchas que tem nas Soul Gems das garotas mágicas. No final do anime original, se você não assistiu, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas no final do anime original é revelado, spoiler, né, mas enfim, é revelado que as bruxas na verdade são garotas mágicas que acabaram perdendo a sua luta, né, contra o desespero, contra esses sentimentos ruins, e acabam se transformando em bruxas. E uma grande diferença entre o anime original e o Magia Record é justamente isso. No Magia Record, apesar de ainda ter bruxa no mundo inteiro, as bruxas ainda existem, tá? Na cidade de Kamihama, que é onde se passa o centro, né, da história, elas não lutam contra as bruxas, elas acabam lutando contra seres chamados Uasa, que numa tradução bem a pé da letra se chama rumor. E se a gente for ver o significado de rumor, o significado do dicionário, nada mais é do que um conto de explicações ou eventos que circulam de pessoas para pessoas. E esses monstros chamados Uasa nada mais são do que personificações desses rumores. Alguém fala alguma coisa e conta para outra pessoa, e conta para outra pessoa, e essas histórias vão se espalhando até que esses rumores acabam fazendo vítimas. Eu sei que é meio confuso, mas vamos lá, vocês vão entender, beleza? E assim, eu vou usar a palavra Uasa e não a palavra rumor para vocês entenderem quando eu tô falando de rumor mesmo, né? Ou quando eu tô falando do monstro, para não ficar mais confuso do que já tá. Os Uasas, eles são bem parecidos com as bruxas visualmente falando, eles têm aquele mesmo estilo daquela animação super diferente, mas eles não têm nenhuma ligação com as bruxas. Eles não são bruxas, eles não são um tipo de bruxa, eles não são familiares, eles não são nada, eles são um ser completamente diferente das bruxas. Eu imagino que a estética foi mantida, porque essa estética é muito maneira e é meio que a identidade de Madoka. Então eles não iam querer mudar essa estética de animação, mas eles realmente não têm nada, nenhuma ligação com as bruxas mesmo. Os Uasas também se alimentam da energia emocional das pessoas,
mas eles são um pouquinho menos agressivos que as bruxas, eles são um pouco mais passivos do que elas, porque ele não sai por aí atacando e fazendo vítima em tudo quanto é lugar. As vítimas geralmente são pessoas que acabam procurando esses rumores para conseguir alguma coisa em troca, como por exemplo o rumor das placas de convocação, que promete que você vai encontrar a pessoa que você mais quer ver. Se você seguir esses passos e se você for lá fazer tudo direitinho que ele falar para você fazer, você vai acabar ficando preso no labirinto, hipnotizada, e não vai mais conseguir sair. Os nomes dos rumores também estão traduzidos de uma forma bem literal, porque, enfim, não tem tradução oficial no Brasil, então é isso daí. Eu tentei traduzir da melhor forma para vocês poderem entender, mas eu vou sempre colocar uma imagem para vocês saberem de qual que eu tô falando. E os Uasa só atacam as pessoas que entram no labirinto e não concordam com a sua natureza, ou seja, não concorda com esse rumor que ele está espalhando, ou é claro que entra lá para destruir ele, então é óbvio que ele vai atacar. Mas ele não ataca as garotas mágicas se as garotas mágicas não atacarem ele, então é possível sim que uma garota mágica entre pacificamente dentro desse rumor, né, dentro desse labirinto, e acabe ficando presa lá com uma pessoa comum. Mas mesmo eles não sendo tão agressivos quanto as bruxas e ficando apenas em um lugar fixo, existem uns outros seres chamados espalhadores de boatos, espalhadores de rumores, né? Que ficam andando pela cidade de Kamihama espalhando esses rumores para tentar pegar mais vítima, para tentar levar mais pessoas para dentro do labirinto. E esses seres não são humanos, eles não são familiares, eles são como se fosse uma parte desses rumores, e eles têm sim o mesmo visual que os rumores, mas quando as pessoas comuns olham pra ele, não conseguem sentir essa diferença, elas não conseguem ver que eles são, tipo, seres esquisitos e diferentes. E uma coisa também que é muito importante, quando a pessoa deixa de olhar pra ele, quando a pessoa acabou de falar com ele, a pessoa não lembra que viu ele, ela só lembra do rumor que ele estava passando, e ela lembra que ouviu de alguém, mas não lembra de quem foi. E uma diferença bem interessante entre os Uasa e as bruxas é que os Uasa podem desenvolver uma consciência e podem até se comunicar. Por exemplo, a gente tem o Uasa da inteligência artificial anônima. Difícil nome, mas eu acertei. No anime, ele ganha uma consciência e ele até age amigavelmente com uma garota mágica, porque essa garota mágica deu um nome pra ele, um nome especial, e ele acaba virando amigo dessa garota mágica. Então, assim, ele pode sim desenvolver uma consciência e se comunicar, mas infelizmente ele não pode mudar a sua natureza, ele não pode mudar o motivo pelo qual ele prende as pessoas dentro do seu labirinto, infelizmente, ele não pode mudar o fato de que ele é um monstro. E a maior diferença e a mais importante que vocês precisam entender é que os Uasa não deixam Great Seed, ok? Eles não deixam nenhum objeto para as garotas mágicas limparem as suas Soul Gems. Isso é muito importante pro roteiro do anime, pro plot. Eu não vou falar por quê, porque eu prometi que eu não ia ter spoiler aqui, mas isso é um fato muito importante porque as meninas acabam ficando com as suas Soul Gems manchadas e a sua magia acaba ficando suja de uma forma mais rápida, e isso desencadeia várias coisas no anime. Se você assistiu a primeira temporada, você já deve ter tido um pouco dessa ideia. E é isso, essas são as principais características dos Uasa e as principais diferenças entre eles e as bruxas. E eu não posso falar nada além disso, senão eu vou acabar dando spoiler pra vocês. Mas se você ainda assim ficou curioso, se você ainda quer saber sobre o que são esses Uasa, se você não se importa de ganhar spoiler porque não falta muito tempo, ou porque você não curtiu o anime mesmo e não vai continuar assistindo, eu não sei. Se você não se importa de receber spoiler, pode ficar aqui. Mas olha, é um spoiler muito grande, então tenha certeza que você quer esse spoiler, ok? Tudo bem? Posso continuar? Ok, então vamos lá. Os Uasas não são seres que surgem naturalmente, tá? A sua criação e o seu propósito estão completamente linkados nos planos dos Wings of Mages. Eu posso continuar? Último alerta de spoiler, ok? Ok, depois não reclama que eu não avisei. Os Uasas, na verdade, são criação da Nemo Hiragi, a terceira Magus e a terceira menina que estava no quarto da Uitamaki, a irmã da Iroha. A Nemo Hiragi é uma menina de saúde muito frágil que ama escrever, ela escreve muito, posta na internet e as pessoas leem e chamam ela de gênio da literatura. O maior sonho dela é escrever histórias que incorporem o mundo. E o seu pedido para o Kyuubi foi o seguinte: me dê o poder da realização, deixe-me roubar de você, Kyuubi.
A magia dela funciona assim: toda vez que ela cria essas histórias, elas se materializam no formato do Zuasa de Kamihama. Toda história que ela cria acaba virando esse monstro e ficando na cidade de Kamihama. Mas essa magia dela, apesar de ser muito poderosa, acaba exigindo muito dela. Então toda vez que ela cria um asa, ela fica impossibilitada de se mexer. A Soul Gem dela fica desestabilizada e ela acaba perdendo um pouco da sua força vital. Ou seja, ela acaba perdendo um pouquinho de vida toda vez que ela cria um asa. Assim como as outras mages, a Nemo também prega que ela quer ver um mundo sem incubators, que ela quer ver garotas mágicas livres e sem virarem bruxas, mas ela tem um pouquinho de egoísmo nisso tudo, porque ela diz que ela quer que o novo mundo seja o manuscrito dela, como se ela fosse reescrever e meio que mandar nas coisas que acontecem. E ela usa a magia dela em combinação, né, com a magia da Touka e da Alina pra completar aí os planos dos Wings of Mages, que eu não posso falar qual é, porque é mais spoiler e eu não prometi esse spoiler para esse vídeo. O spoiler desse vídeo eu já dei. Eu espero que vocês tenham entendido o que são esses Wasa. Eu tentei resumir o máximo possível pra tentar dar o menos spoiler possível, porque essa história tem muita coisinha que você vai descobrindo, então eu não quero estragar a experiência de vocês. Deixe aqui nos seus comentários o que vocês acharam, sem spoiler para as pessoas que não viram. Se vocês têm alguma outra dúvida sobre o Magia Record, pode deixar aqui embaixo também. Eu tô planejando trazer algumas outras coisas sobre esse anime, então se você gosta de Madoka, se você gosta de coisas de otaku e nerd em geral, já pode curtir aqui, deixar o like, se inscrever, essas coisas que vocês já sabem. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo, se vocês se interessarem. E muito obrigado por vocês assistirem o vídeo até aqui. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!